Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós temos falado, nesses últimos devocionais que eu tenho trazido para você, sobre como construir um lar sólido, construir uma família feliz. E temos feito isso com base no Salmo de Salomão, o Salmo 127. Salomão, um homem que teve tudo na vida. Um homem que foi rei, teve muitas coisas à sua disposição, mas creio que ao final da sua vida ele faz uma análise bem profunda, e depois de olhar tudo que fez e tudo que teve, e olhar inclusive o que os homens têm e o que os homens fazem, ele chega à conclusão de que se Deus não estiver em primeiro lugar, se Deus não for considerado como Senhor da minha vida, tudo o que eu faço finda em ser algo em vão. Ora, ele deixa claro que segurança, moradia, sustento, que são aspectos necessários e importantes para um lar, provém da boa mão de Deus. Que todo esforço feito para alcançar essas coisas, sem considerar Deus, sem considerar que todas as coisas são dádivas da mão dele, é em vão. Mas tem algo ainda para complementar nessa construção do lar. Um lar é feito também de filhos. E olha o que Salomão fala acerca de filhos a partir do verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. No século XXI, nós temos famílias, nós temos casais, homens e mulheres, que não consideram mais ter filhos. E são diversas as justificativas. Às vezes, se consideram um e mal. Não, a filho é prejuízo, filho é dor de cabeça, filho é prejuízo na conta. Ora, eu não nego que filhos tragam preocupações. São pecadores como nós somos. Eu não nego que filhos precisam de tempo e cuidado. Mas a definição de filhos, segundo a Bíblia, é que eles são uma herança, aquilo que Deus deixou para nós, para a nossa vida, para a posteridade, como valores de alguém que deixa de pai para filho. Sim, a herança não é algo que eu me esforço para tê-la. Herança é que alguém graciosamente deixou para mim. É por isso que ele fala herança e galardão, recompensa. Ele diz aqui o fruto do ventre, seu galardão. O que ele está dizendo claramente aqui para nós é que os filhos, tanto faz se isso é um, se são dois ou se são quatro, como é o meu caso, eles são uma dádiva de Deus. Isso também provém dele. Assim como os filhos recebem algo pelo qual eles não trabalharam no sentido de herança, o Senhor está dizendo na sua palavra que os nossos filhos, a nossa linhagem, é uma dádiva dada por Deus. Mas novamente aqui, ele define para nós, ele está no contexto de que isso precisa considerar Deus. Há muitas famílias, ou muitos casais, eu queria mais frisar essa expressão, que eles fazem seus planos. Quantos filhos vamos ter, o que nossos filhos vão ser, e assim vão. E muitos não consideram Deus.
muitos não consideram o Senhor. E com isso, às vezes ao final da vida, ao invés de ser uma recompensa, um galardão de Deus, se torna um peso, um prejuízo, uma tristeza. E aí muitos dizem, eu preferia não ter tido filhos. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e já viemos fazendo os princípios que vêm antes desse versículo, Deus é aquele que edifica a minha casa, Deus é aquele que guarda a minha casa, Deus é aquele que sustenta o meu lar. E isso é algo que é visto diariamente, e os filhos, as bênçãos que foram dadas por Deus, começam a observar isso no meu dia a dia, começam a verificar que esse é o meu procedimento de vida. Eles vão crescer considerando Deus na sua vida. E vão crescer considerando a palavra de Deus. E eles vão ver que a palavra de Deus diz o seguinte, em Efésios capítulo 6, verso 1 em diante. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Os filhos irão perceber pela palavra de Deus que eles precisam honrar seus pais, porque eles estão acostumados a ver os pais colocar Deus em primeiro lugar, e eles tenderão a colocar Deus em primeiro lugar. E ao colocar Deus em primeiro lugar, eles perceberão que eles são aqueles que Deus deu como herança e como galardão. E eles agirão como galardão, como prêmio, como recompensa. Quão bom é você chegar ao final da sua vida, a sua velhice, olhar para os filhos, ver que eles também estão construindo a vida deles no Senhor, o lar deles no Senhor, e ter certeza que vocês não serão desamparados. Seja financeiramente, seja socialmente, seja o que for. Mas saber que seus filhos vão andar no temor de Deus e colocando Deus em primeiro lugar. E que isso refletirá na comunhão deles com vocês. Refletirá no empenho deles com vocês e naquilo que foram criados. É muito triste quando nós vemos pais que, independente de quantos filhos tenham, morrem sós, sem assistência, sem ninguém. Talvez o problema foi que lá atrás, quando começou a construir o lar, quando começou a construir a família, esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar e obedecer a sua palavra. De considerar Deus o Senhor da sua vida. E até os filhos que foram dados por Deus para ser uma herança, para serem uma recompensa, não refletiram o que deveriam ser porque você não colocou Deus em primeiro lugar. Não considerou a sua palavra. Os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. São hábeis. São certeiros. São uma fortaleza, são uma resistência em dias difíceis. Mas quando Deus domina o nosso lar. Se você tem filhos, se você não tem filhos e pretende ter filhos, se você já é até avô ou avó, essa verdade continua valendo. Pense nisso. Deus precisa ser o Senhor do teu lar. Deus precisa ser aquele que domina a tua vida e aquele que está à frente de tudo, sendo considerado em primeiro lugar e sendo considerado e visto e crido como aquele de quem todas as dádivas vêm, como aquele de quem todas as dádivas acontecem. Pense bem, Cristo quer que você tenha um lar sólido e feliz. Entregue sua vida completamente às mãos do bom pastor, Jesus Cristo.